Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo, sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha e não esquece do seu comentário que é muito importante pra gente, tá? E também, né, gente, manda sua história por e-mail que está passando aqui embaixo na sua telinha. Bora lá saber qual é a história de hoje, que eu também ainda não sei. Mas vamos lá, juntas. Dani, eu amo as histórias das Alices contadas por você. Foi o YouTube que me indicou seu canal. Todos os dias eu ouço e fico emocionada. Resolvi então contar minha história também. Meu nome é Alice, nasci em São Paulo e tenho 44 anos. Estou colocando... tá. Isso aí não vem ao caso. Ela disse que vai amar ser a minha Alice. Sou a primogênita de uma família muito unida. Meus pais se casaram jovens. Depois de 1 ano, eu nasci. Foi a alegria da família. Primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha, enfim. Tive uma ótima infância. Meu pai sempre trabalhou. Nunca deixou nos faltar nada. Mas ele era do tempo antigo. Ele não deixava a esposa trabalhar. Quando eu tinha 6 anos de idade, nasceu então meu irmão. Dei o nome dele de Jorge. Ele era lindo, amado por todos. Mas após 32 anos conosco, eu perdi meu irmão do dia para a noite. Foi tão rápido. Ele teve meningite meningocócica e o senhor achou melhor levar ele assim, no dia 4 de abril de 2017. Eu estava com ele na UTI e ele partiu na minha frente. Ele morava comigo no meu apartamento, pois havia conseguido um emprego em São Paulo. Fazia quase 2 anos que ele morava comigo. Meu esposo era um grande amigo dele. Meu filho era grudado com esse tio, então foi muito complicado. Meu filho ficou anos no psicólogo, pois ele não entendia por que o tio tinha morrido. Antes disso, em 2013, eu perdi meu pai por um câncer. E no mesmo ano, a minha avó. Foi um tempo bem difícil na minha vida. Mas vamos lá, minha história. Dani, aos 11 anos de idade, compraram um terreno atrás da minha casa. Eis que foi a primeira vez que eu vi o dono do terreno passando de mobilete com o filho na garupa. E eu lembro que eu gostei dele bem na hora. Bom, assim começou minha história e eu me apaixonei por João. Ele vinha todos os finais de semana ajudar o pai a construir a casa. Mas eu era criança, mesmo assim, com o passar do tempo, conheci ele. Logo demos um beijo e eu achei que ele era o amor da minha vida. Quando minha mãe descobriu, ela ficou muito brava. Disse que eu não ficaria com aquele cara que era 5 anos mais velho e ele usava um brinquinho na orelha e minha mãe odiava isso. Foi então que minha mãe disse que iria me tirar de São Paulo para que eu não ficasse com João. Ela então ligou para minha tia em Cuiabá e pediu que eu fosse morar lá. Gravem bem isso, meninas. Isso foi em 1991. Então eu fui morar em Cuiabá. Lá eu tinha 3 primas. Éramos muito unidas, principalmente a mais nova. Ela sempre foi muito minha amiga. E também confidente. Desde pequena passávamos férias juntos. Sempre viajávamos juntos. E quando fui morar com ela, nos unimos mais ainda. Cheguei em Cuiabá e fui estudar numa escola tradicional. Chegou em Cuiabá, ela foi estudar. Os tios dela eram donos de um tradicional salão de beleza na cidade, em frente à câmera. Era muito bem frequentado, só ia gente importante. Antes de ir para a escola, eu passava no salão, deixava o almoço para os meus tios e depois ia para a escola. Na volta, eu pegava o ônibus com a turminha e voltava para casa. Era um tempo muito legal. Minhas primas eram mais velhas. Tinha 2 gêmeas e uma já namorava. Uma delas, o namorado, fazia som nas festinhas e minha tia deixava ele nos levar. Mas não podia namorar nem ficar com outros garotos, como dizem hoje em dia. Então esse namorado da minha prima tomava conta da gente e não deixava nem os meninos chegar perto. Mas pelo menos a gente curtia o baile. Era muito bom. Tenho até saudades. Dani, posso te dizer que foi a melhor época da minha vida. Todo domingo eu e minhas primas íamos para a pracinha do bairro, era o máximo. Ficávamos lá paquerando, conversando. Naquela época
Era tudo que tinha para fazer. Esperávamos ansiosas os domingos pra gente estar lá, né? Assim foi passando o tempo e quando chegava as férias da escola eu vinha para São Paulo para ver meus pais. Vim em julho daquele ano, fiquei as férias e voltei para Cuiabá. Minha tia então ofereceu para me pagar um curso de cabeleireira e eu aceitei. Fui fazer com uma das gêmeas. Começamos o curso e tudo fluía bem. Nas próximas férias de janeiro viemos para São Paulo. Eu e minhas primas e meu tio viemos todos juntos. E dessa vez eu não vim de ônibus, viemos de carro. Passamos por São Paulo e fomos para Vitória, sua cidade. Verdade. Ai, aposto que vocês tiveram umas férias maravilhosas, porque quem não conhece Vitória vai conhecer, tá, gente? A família da minha mãe mora lá. Passaríamos as férias lá. Foi ótimo. Chegou o dia de voltar, partimos de carro de volta para Cuiabá. Lá chegamos, tinha um paquerinha, mas de longe. Minha tia não permitia, pois eu era muito novinha. Eu também estava sob responsabilidade dela, então nem pensava em namoro. Fui seguindo com o meu curso de cabeleireira e estudava à tarde na escola. Posso dizer que eu teria um futuro promissor em Cuiabá quando eu terminasse um curso, pois eu iria trabalhar no salão da minha tia e teria uma profissão. Quando chegou as férias de julho, novamente eu vim para São Paulo, dessa vez de ônibus. Cheguei na casa dos meus pais e qual foi a minha surpresa? A primeira pessoa que eu vi foi João, para a tristeza da minha mãe. Acabamos ficando juntos dessa vez. Meu Deus, eu amava mesmo aquele homem. Acabamos ficando juntos dessa vez e, meu Deus, eu amava muito aquele homem. Eu não podia nem sonhar em falar isso para minha mãe. Ela ia me matar se soubesse. Enfim, acabou as férias, voltei para Cuiabá. Segui com a minha rotina. Cuidava da casa, eu e minhas primas fazíamos tudo. Minha tia trabalhava no salão de segunda a sábado. A casa era por nossa conta. À tarde íamos para a escola, à noite no curso. Aos sábados, se tivesse festinha, era uma alegria. Meu primo levava a gente e às 11 da noite tinha que voltar para casa. Era um saco voltar cedo, mas era a ordem da minha tia. Ou era isso ou nada. Assim o tempo foi passando. Chegou mais um janeiro e com ele as férias. Eu então novamente vim para São Paulo. Prestem atenção nisso. No ônibus eu conheci um rapaz. Ele sentou comigo e começamos a conversar. O nome dele, André. Disse que morava numa cidade pertinho de Cuiabá, uma cidade com 31 mil habitantes, e estava vindo estudar em São Paulo, no Colégio Adventista. Conversamos muito, ele me emprestou uma blusa dele, foi muito simpático. Cuidou de mim a viagem toda, afinal são 26 horas de viagem. Meu Deus, nem sabia que era isso tudo. De Cuiabá a São Paulo. É isso tudo, gente. Durante a viagem quase dormi e ele me deitou no colo dele, foi um cavalheiro. No final da viagem ele ficou comigo até minha mãe chegar na rodoviária para me buscar. Minha mãe conheceu ele, agradeceu por ter cuidado de mim, trocamos telefone, endereço e pra gente se comunicar. Então ele sempre ligava, na época era telefone, carta, né? Em uma dessas cartas ele se declarou pra mim, disse que queria me namorar. E eu, gente, com aquele outro na cabeça, né? Então não quis. Mas continuamos nos falando. Ele insistia, eu dizia que não. Ou eu me fazia de boba. Assim foi um bom tempo. Depois perdemos o contato, nem me lembro por quê. Até que João descobriu que... Até que vi João e descobri que ele estava namorando uma moça há quase 2 anos. Ou seja, o tempo que eu morei em Cuiabá, ele já estava namorando essa moça. Eu, muito inteligente, acabei ficando com ele às escondidas em janeiro, mesmo sabendo que ele tinha namorado. Eu vi que faria de tudo por ele, afinal ele era o meu amor. Assim eu achava. E o pior de tudo não foi isso. Eu simplesmente disse para minha mãe que eu não ia voltar para Cuiabá. Minha mãe enlouqueceu, disse que eu estava fazendo a maior burrada da minha vida, que eu ia me arrepender disso, pois lá eu teria um futuro bom, coisa que São Paulo não teria. Eu nunca me esqueço, Dani. Ela disse que eu ainda ia chorar lágrimas de sangue por ficar com esse cara. Eu nem sei a história dela, mas confiem na mãe de vocês, porque quando mãe fala é uma coisa, tá? Minha amiga,
Olha, como eu deveria ter escutado a minha mãezinha. Aconselho todas as Alices a ouvir quando a mãe fala. Gente, eu nem tinha lido essa parte, tá? Ela sempre sabe de tudo. O tempo passou, as férias acabaram, comecei a estudar novamente em São Paulo. Para a tristeza da minha mãe, né? Fevereiro de 1993 era. Então passaram-se os dias, eu ficando sempre com o João. Ele resolveu então terminar seu namoro para namorar comigo. Minha vida virou um inferno. Essa namorada dele queria me matar, queria me bater com as amigas dela. Eu não podia mais sair na rua. Gente, foi uma loucura. Eu fui aguentando tudo isso por um ano. Até que se não bastasse eu ter desapontado meus pais, ficando com João, eu fiquei grávida dele. Sim, aos 15 anos, grávida. Após um ano de namoro contra a vontade dos meus pais. Que decepção, gente. Minha mãe quase morreu. Meu pai chorou muito. Ele nem acreditava naquilo. Eu fiquei muito ruim na gravidez. Tive anemia, tomei vários medicamentos. Tudo bancado pelos pais dela, porque João tinha 19 anos e ele não tinha nenhum trabalho nesta época, né? Ele não tinha nem terminado os estudos. Meu pai acabou ficando sem emprego, então foi convidado para trabalhar em Peruíbe, uma cidade no litoral de São Paulo. E disse que quando nascesse meu bebê, ele arrumaria um emprego no mesmo lugar para o meu marido. Sim, fomos morar juntos na casa da minha mãe. Passou a gravidez e no dia 27 de setembro nasceu minha filha. Linda, uma boneca. Muito bem-vinda, amada. Tive o apoio da minha mãe, da minha avó para cuidar dela, afinal não sabia fazer nada. Mas aprendi, cuidei e dei conta do recado. Aos 15 anos eu já era uma adulta, com responsabilidades. Quando minha filha fez um mês, nos mudamos todos para Peruíbe. Meu pai alugou uma casa grande para que tivesse espaço. Enfim, João foi trabalhar com meu pai. Minha filha, Manu, foi crescendo. E moramos lá por 2 anos. Até que meu pai perdeu o emprego e voltamos para São Paulo. Afinal, aqui a gente não pagava aluguel, a gente tinha a nossa casa, né? Dani, eu passei por tantas coisas que vou até resumir, senão vai virar uma bíblia isso. João, sem trabalho, aqui novamente, saía de casa na sexta para sair para ver os amigos. Voltava no sábado de manhã. Saía no sábado, voltava no domingo. Assim era todo final de semana. E eu sozinha com minha filha. Quando ele chegava, se eu falasse alguma coisa, era um escândalo. Sim, ele quebrava as coisas em casa. Enfim. Mas peraí, ele morava com sua mãe, espero que ele não quebrava as coisas da sua mãe, né? Eu, imatura, né? Eu ficava morrendo de ódio dele sumir a noite toda. E assim era direto. Não tinha um final de semana que ele não fizesse isso. Eu nunca pude reclamar de nada com a minha família. Sempre aguentei calada, afinal minha mãe me avisou. Então azar o meu, né? Foi eu que escolhi. Pois é, era assim. Eu aceitava tudo, pois amava mais ele do que a mim mesma. Ele costumava ficar na rua do lado de casa bebendo com os amigos. Eu ia olhar às vezes, mas não podia chamar ele. Às vezes eu falava pro meu irmão ir, ele era pequeno, tinha 11 anos na época. Eu falava, vê se ele tá lá. E eu passava as noites em claro esperando o bonito voltar. Sempre arrumava um trabalho para mim, faxina, passava roupa, babá, fazia de tudo. Tudo para ganhar dinheiro e ele desempregado. Como que a pessoa sai todo final de semana desempregada, gente? Arruma dinheiro aonde? Eu fazia tudo para manter minha filha com o básico. Minha mãe ajudava muito. Não faltavam as coisas da minha filha. Crescendo e tudo continuou cada vez pior. Ela via todas as brigas. Ela devia ter uns 6 anos. Chegou uma sexta-feira, como sempre, ele tomou banho, se arrumou como se fosse solteiro e saiu. E eu ficava com a minha filha, mas dessa vez foi diferente. Eu ia trabalhar no sábado. Pois, como eu disse, eu sempre trabalhei, né? Peguei algumas coisas minhas e da minha filha, peguei nosso travesseiro e fui para casa da minha mãe. Eu havia decidido que eu não queria mais aquela vida para mim. Cheguei lá, minha mãe nem acreditou. Falei que eu não aguentava mais. Fiquei lá com minha filha no sábado, levantei cedo, fui trabalhar. Trabalhei até 1 da tarde. Cheguei, passei na casa que era uma casinha da minha avó, que ela emprestou pra gente morar. E quando cheguei lá, a porta estava arrombada.
Sim, gente, ele arrombou a porta quando ele chegou de madrugada para entrar, já que eu não estava lá. Já na porta tinha uma roupa dele toda vomitada. Então fui até o quarto, ele estava dormindo. Chamei ele, sentei na beira da cama e disse: João, não quero mais te atrapalhar. De agora em diante, você continua sua vida em paz com seus amigos. Não quero briga. Você pode ir para casa da sua mãe e continuar levando sua vida de solteiro. Saí do quarto, liguei a máquina de lavar, juntei toda aquela roupa vomitada, coloquei no lixo, afinal não ia lavar, né? E fui para casa da minha mãe. Ele foi para casa da mãe dele. Minha sogra vinha chorando, pedindo para eu voltar, que ele ia mudar, e eu dizia que não. Please, thank you. Não. Aí você não volta não, né, amiga? Porque ela disse. Foi assim por uma semana até que ele pediu para conversar. Disse que ia mudar. Olha, quantos anos eu já estava sofrendo e perdendo minha vida. E ele continuava curtindo. Resolvi então dar uma chance. Realmente ele mudou. Eu até desconfiava. Eu ficava com o pé atrás. Mas aí ele fez um curso de segurança, arrumou um emprego, foi trabalhar. Começamos aí um casamento. Foi aos poucos. Ele tirou uma carta de motorista, conseguimos um empréstimo, compramos um carro e fomos caminhando. Ele mudou, mas não foi mais ficar com amigos, passou a ser responsável. Eu arrumei para ele fazer eliminação de matéria e terminar o 2º grau. Ele conseguiu terminar e saiu da empresa terceirizada e foi efetivado numa outra empresa. Os donos da empresa gostavam muito dele e ele foi subindo de cargo. Foi aí que comecei a procurar um apartamento para a gente comprar. Afinal, a gente tinha que ter nosso canto. Conseguimos então um apartamento. Minha filha ficou radiante, pois pela primeira vez ela teria seu próprio quarto. Vendemos nosso carro para reformar o apartamento. Compramos um mais baratinho e reformamos. O apartamento ficou uma graça. Minha vida estava entrando nos eixos. Foi bem apertado, pois fizemos financiamento com o banco para comprar o apartamento, mas estávamos muito felizes. Quando terminou a reforma, marcamos a data de mudar. Nossa, foi uma alegria, gente. Deus foi muito bom comigo. Mudei sem ter móveis, levei apenas as coisas velhas, mas estava bom. E assim fizemos. Foi tudo muito bom. Passamos apertos, mas valeu a pena. Eu continuava trabalhando, minha filha agora é uma moça com 10 anos. Ela já ficava sozinha e a gente ia trabalhar. Foi assim que eu ensinei ela a lavar louça, arrumar o quarto. E ela cresceu, amável e linda. Então chegou o final de 2006, minha filha estava com 14 anos e eu descobri que eu estava grávida. Eu nunca imaginei ter outro filho, mas aconteceu. Dei a notícia a todos e esse bebê já era muito amado e querido. Então tivemos a virada de ano para 2007. Segui trabalhando, pois tive uma ótima gravidez. Eu não sentia nada, nem enjoo, fui muito abençoada. Aos 4 meses, fomos 3 fazer uma ultrassom. Eu, João e Manu estávamos ansiosos para saber o sexo do bebê, e era um menino. Meu esposo ficou radiante. Teríamos um casal de filhos. Bom, então, meu filho nasceu, Leandro. Foi escolhido o nome dele pela irmã. Lindo, saudável, parto cesariano. Ficamos felizes com a chegada dele. Tudo ia bem. Fiquei 6 meses de licença maternidade, 1 mês de férias. Aí voltei a trabalhar. Mas meu esposo não queria deixar o bebê na escola o dia todo. Então fiz um acordo com meu patrão e saí da empresa para cuidar de Leandro. Enquanto ele era pequeno, eu amamentava também. Graças a Deus, meu esposo estava trabalhando. Teria essa condição de manter tudo sozinho. Minha avó me ajudou muito com o Leandro. Ela vinha no meu apartamento, ficava, me ajudava a cuidar dele. Foi uma benção. Minha mãe trabalhava e morava no interior. Então ela só podia vir nos finais de semana. Nesse meio tempo, como eu disse, Leandro era pequeno. E quando ele tinha 5 aninhos, eu perdi meu pai, que era um avô maravilhoso. Logo em seguida, perdi minha avó. E Leandro era um grude com a minha avó. Ele ficava perguntando da bisa, né, que era a bisa dele, o tempo todo. Enfrentamos percas e seguimos, né, afinal não podemos parar. Nesse meio tempo, antes de perder minha avó, a patroa do meu esposo era madrinha de Leandro. E junto com seu marido, né,
eles iam ser padrinhos de Leandro, só que ela faleceu antes de batizar meu bebê. Foi outro sofrimento horrível que tivemos, eram muito próximas nós duas. Eles eram pessoas muito simples, nem pareciam que eram donos da empresa que meu marido trabalhava. Um ano após sua morte, o patrão, que ficou sozinho, ele não tinha filhos, se entregou à bebida e fechou a empresa. Então todos os funcionários foram demitidos. Ele pagou todos os direitos e logo em seguida ele faleceu. Bom, com o dinheiro da indenização quitamos o apartamento, porém ficamos sem dinheiro. Tínhamos somente o seguro-desemprego. Foi uma época complicada. Demorou um ano para o meu esposo conseguir outro trabalho. Agora com menos da metade do salário que tinha, mas graças a Deus ele conseguiu. Foi então que eu fiz um concurso público, era o sonho da minha avó eu ter um bom emprego. Nossa, ela ficou muito feliz quando eu passei e me tornei uma funcionária pública. Bom, Dani, para adiantar um pouco a história, continuava tudo bem com o meu casamento, com meus filhos, passeávamos, era uma família. Em 2015, chegou. Meu casamento estava em crise, mas eu achava que não era nada. Até que um belo dia, dei uma olhada no celular do meu marido e tive uma surpresa. Ele estava chamando outra mulher de amor. Para reforçar, sempre fui muito romântica, mandava cesta de café da manhã, mandava telemensagem, comprava chocolate. Sabe, eu sempre fui romântica, sempre gostei dessas datas com ele. Ele dizia que esse era... E ele não gostava, assim, ele não fazia nada disso pra mim. Mas ele dizia que esse era o jeito dele. E eu me acostumei, parei de brigar com o passar dos anos e deixei essas datas passar em branco. Até porque ele nem lembrava. Bom, peguei esse celular, né? E ele negou, claro, eu enlouqueci. Fui descobrir tudo da menina. Era uma menina, gente, de 18 anos. Ele na época tinha 44. Eu fiquei louca, né? Quero ressaltar que eu sempre fui boa esposa, boa mãe, dedicada, dona de casa. Eu fazia tudo por eles. Era tudo na mão do meu marido. Roupa, toalha, comida. Esse que é o problema, amiga. Eu dava conta de tudo, menos de pensar em mim. Nem no shopping eu ia com uma amiga para não deixar meu marido em casa, se ele tivesse folga. Era Deus no céu e meu marido na terra. No celular, quando eu vi aquela mensagem, ele se chamando de amor, parece que eu paralisei. Não tive reação, fiquei imóvel. Ele estava no banho. Quando ele saía, eu disse: "Ah, então é por isso que você vem falando em ir embora, em separar. Nunca pensei que você fosse fazer isso comigo." Nesse tempo, gente, ele trabalhava à noite e estava se arrumando para ir trabalhar. Nem me deu atenção. Isso foi em fevereiro de 2015, ele saiu e foi embora. Eu fiquei ali chorando com a minha filha. Na verdade, tive até vergonha dela. Ela já era uma moça, né, e vendo isso dentro de casa. Daí em diante foi ladeira abaixo. Ele escondia o celular enquanto dormia para eu não pegar. Ele trocava senha, tirava bateria, fazia de tudo para eu sofrer ainda mais. E dizia que nunca teve nada com essa moça. Eu descobri tudo sobre ela, mas nunca liguei nem fiz nada. Afinal, né, gente, ela não me deve nada. Quem devia era ele. Descobri que ela havia trabalhado como recepcionista na empresa. Ela era jovem, tinha 18 anos. Eu virei um palito. Fiquei magra, não comia, só chorava. Tentava reconquistar meu marido, implorava para ele não me deixar. Falei tudo que tínhamos passado, tudo que conquistamos. Mostrei que ele ia jogar tudo pro alto por uma aventura, que essa moça não ia ficar ao lado dele. Ele falava que eu estava doida, que não tinha nada com ela. Enfim, o mesmo papo, né? De todos. Eu fui tentando fazer de tudo. Fui pra igreja, fiz campanha, fiz tudo. Tudo mesmo. Pra reconquistar meu amor. Afinal, eu achava que eu ia morrer sem ele. Hoje eu vejo como a gente consegue chegar no fundo do poço por depender emocionalmente de alguém, né? Não desejo que ninguém passe tudo que eu passei. Pô, gente, que nessa época ela começou a ficar meio apática. Ela sentava assim, numa cadeira, e ali ela ficava horas e horas pensando assim, em coisas da vida dela, né? Dani, eu ficava ali parada igual uma estátua. Eu tinha até medo do celular tocar. Foi um tempo terrível pra mim. Quando minha família me via, me perguntava por que eu estava tão magra, eu dizia que estava fazendo uma dieta. Era uma desculpa que eu dava pra todo mundo. Eu era tão boba ou talvez dedicada demais, que até um bife eu cortava no prato do meu marido. Olha que ponto eu estava.
Eu fazia tudo para ser a melhor esposa possível. Fui para a psicóloga, pois eu estava enlouquecendo. Fiquei 2 anos e meio em terapia. Eu tentava tirar esse trauma da minha vida. Até que de repente foi passando o tempo. Ele tirou a senha do celular e voltou a ser carinhoso comigo. De repente, as coisas foram voltando ao lugar. Ele tirou a senha do celular, voltou a ser carinhoso, fomos voltando ao normal. Mas nisso, 2 anos se passaram para que isso acontecesse. Estava tudo entrando nos eixos. Fui melhorando, voltei a comer, engordei um pouquinho. Minha filha já namorava desde o início da faculdade, começou a falar em casamento. Afinal, ela já havia se formado em fisioterapia e o namorado se formou em engenheiro mecânico. Então, eles já estavam querendo comprar um apartamento, ajeitar as coisas. 2019, olha bem onde já chegamos. Assim, no mês de junho, faríamos 25 anos de casados. Nossa, porque eles ficaram juntos muito novos, né? Com 15 anos, né? Então resolvi que pela primeira vez iríamos fazer uma viagem bem legal para comemorar. E assim fomos passar uma semana em Porto Seguro. Foi ótimo. Amamos tudo. Nossa, 25 anos só de casado. E foi a primeira vez que eles viajaram, gente. Eu tirei uns dias que eu tinha no serviço para viajar. Ele estava de férias, então aproveitamos. Foi muito legal. Eu tirei férias, mas eu voltaria a trabalhar, né? Quando voltamos de viagem, eu fui trabalhar toda feliz, contando a viagem. Aí eu vou começar uma nova fase da minha história. Voltei ao trabalho e de repente recebi no Facebook uma solicitação de amizade. Fiquei nervosa e surpresa, pois era aquele meu amigo, lembra lá do início da história? Aquele do ônibus que ajudou ela? Sim, gente, era ele. Que nós demos o nome a ele, deixa eu ver aqui, porque eu troquei os nomes dela da história, tá? Esqueci o nome que eu dei a ele. André. Então, era André. Olhei, fui ver as fotos dele, vi ele com uma mulher, 3 crianças. Pensei, são os filhos. Não respondi a solicitação. Na verdade, eu não tinha nenhum amigo no Facebook, apenas amigas e parentes. Nunca tive amigo depois de casada. Passou um mês e sempre aparecia aquela solicitação para mim. Então, como vi que era casado, com filhos, pensei, não tem nada demais, eu vou aceitar. Dani parecia que ele estava esperando do outro lado. Na mesma hora chegou uma mensagem. Perguntou como eu estava, eu respondi que estava bem. Afinal, perdemos o contato por 27 anos. Ele então começou a perguntar de mim, falei que tinha 2 filhos, ele também falou que tinha se casado, tinha 3 filhos, tudo ali no Message. E assim seguiu os dias. Todo dia ele me dava bom dia, perguntava como eu estava, a gente conversava e começamos a falar de coisas que tinham acontecido todos esses anos. Até que um dia eu falei para ele se ele não tinha WhatsApp, que era mais fácil pra gente conversar. Eu não queria ficar toda hora entrando no message do Facebook. Assim, na mesma hora, ele me passou o número dele. Eu, desligada, nem anotei. Apaguei a mensagem, nem lembrava mais que tinha pedido o número. No outro dia, ele mandou uma mensagem de bom dia no message. Aí, falou que esperou eu mandar uma mensagem no WhatsApp que eu não tinha mandado. Bom, eu disse que esqueci e apaguei, ele mandou novamente o número, aí eu adicionei. Fomos conversar, notei que ele tinha bastante tempo livre, pois ele mandava muitas mensagens. Ele também era funcionário público. Ele estudou em São Paulo e retornou para a cidade dele, aquela cidadezinha lá perto de Cuiabá. Lá que morava ele e mora hoje em dia, né, ele e a família. Depois que ele voltou para lá, ele fez a faculdade de Cuiabá, se formou, passou num concurso público e ficou por lá mesmo, né? Bom, daí os dias foram se passando, todos os dias, logo cedinho, ele já mandava bom dia e assim seguia as conversas. O dia todo. Falávamos de filho, família, faculdade. Isso aconteceu dele me encontrar em julho de 2019. Bom, fomos conversando, ele sempre me elogiando, que eu parecia uma menina, que ele não acreditava que eu já tinha uma filha formada na faculdade. Gente, mas ela foi mãe com 15 anos, né? Então, assim, é legal, né? É legal não, né, gente? Não vai ser mãe com 15 anos, mas deve ser legal você ter você com 30 ter uma filha de 15. Praticamente sua amiga, né? Bom,
Me perdi. Aí ela falou: Dani, realmente eu não aparento minha idade, recebo muitos elogios no serviço, mas nunca olhei pra esse lado, sabe? Até que comecei a perceber que ele estava começando a falar sobre sentimentos, meio que por alto. Que era uma pena eu não ter aceitado ele naquela época, que se tivesse aceitado, quem sabe a gente estaria casado hoje, ou não, né? E ter uma família, eu dizia que talvez esse não era o nosso destino, que o mundo dá muitas voltas, e que nada era como a gente imaginava. Eu sempre ia dando uma de boba, sabe? Afinal, eu era casada e ele também. Então considerei aquela amizade somente, nada mais. E assim, com o passar do tempo, ele já me ligava de vídeo. Dizia que queria me ver, se era mesmo igual a foto do WhatsApp. Dizia que eu era linda, que eu alegrava os dias dele. Ele é plantonista, então ele fazia plantão de 12 horas de dia. Ai, tô com uma dorzinha aqui, ó. E 12 horas à noite. Por isso ele tinha tanto tempo livre para falar comigo. Eu perguntava para ele se a esposa não achava ruim ele ter amigas mulheres. E ele falou que tinha até falado com ela que tinha me reencontrado depois de tantos anos. Eu com o pé atrás. Vivia perguntando da esposa dele. Mas quando ele estava de folga, ela que estava de plantão. Então os dois trabalhavam na mesma área, então era um e o outro, né? Bom, ele um dia chegou pra mim, me pegou de surpresa, disse que estava apaixonado por mim. Que o dia que eu aceitei ele no Facebook foi o dia mais feliz da vida dele. Disse ainda que não era brincadeira não, que ele queria algo sério, que eu era o amor da vida dele. Quero ressaltar, gente, que eu fui muito radical. Eu dizia o tempo todo que nós éramos casados, que não poderia ter nada com ele, e ele insistia. Eu dizia que não dava, dei muitos cortes nele e ele insistia. Dani, nesse tempo eu também já estava apaixonada por ele. Afinal, ele me tratava igual uma princesa. Era o dia todo: te amo, você é linda. Já falamos sobre isso aqui, né? Ele compartilhava comigo tudo o que ia fazer, até quando ia no mercado. Tudo, gente, tudo ele compartilhava comigo. Era muito intenso, sabe? A gente se falava 24 horas por dia. Tinha dia que eu levantava às 5 da manhã para ir trabalhar e eu não tinha nem dormido ainda. Tínhamos ficado a noite toda no celular. Era incrível, ele era um verdadeiro gentleman. Assim eu o chamava, pois nunca havia sido tratada daquela forma. Era presente toda semana, mesmo estando ele lá em Cuiabá e eu em São Paulo. Ele me fazia depósito em dinheiro e dizia que ele queria me dar um presente, era um amor que eu nunca tinha vivido antes. Assim que eu levantava às 5 da manhã, já tinha mensagem de bom dia no celular. Gente, lembrando, vamos lembrar aqui só uma coisa rapidinho. Com 15 anos ela engravidou. Então é aquilo que a gente sempre fala, ela não teve juventude, ela não teve outros namorados, ela não teve outro homem, né? Teve problemas no casamento no início, depois teve problemas aí de novo com um homem lá que ele disse que não, mas óbvio que estava traindo ela. Então a gente já falou sobre isso, né? Aí o cara tá lá, linda, te amo, que maravilha. Se empolgou, emocionou, né? Bom, então ela levantava às 5 da manhã, já tinha mensagem, até que um dia ele me ligou às 7 da manhã. Me falou que estava a ponto de largar tudo e vir ficar comigo. Que eu era o amor da vida dele e era comigo que ele queria ficar. Eu disse para ele não fazer isso, pois tinha filhos e depois seria difícil reaver o contato. Falei para ele sobre a minha família e disse que ele não fizesse, pelo menos não naquele momento. Nessa altura, gente, eu comecei a brilhar. Eu me arrumava, passava lápis nos olhos, comprava roupas novas. Eu me tornei uma nova mulher. O pessoal do meu trabalho dizia assim que eu sorria com os olhos. Eu mudei, fiquei vaidosa. Gente, mas nada como um bom elogio para a mulher também, né, dar a volta por cima, né? Afinal, ele queria ver minha foto todo dia, ele ligava de vídeo, era uma loucura. A gente não se controlava mais. Ele, se a esposa estivesse de folga, ele dava um jeito de sair de casa e
sei lá, e me ligava. Eu também, se fosse folga do meu esposo, eu dava um jeito de descer no estacionamento do prédio e fazia a mesma coisa. Até me trancava no banheiro. Gente, não falava nada, mas ficava ali se vendo. Foi um amor inesquecível. Fazíamos de tudo para os dois ficarem bem. Eu fazia de tudo também, até a inscrição na faculdade para o filho mais velho dele, eu que fiz. Ele me passava tudo, até acesso ao cartão de crédito. Gente, eu parecia a esposa dele, mesmo à distância. Eu mudei tanto com ele que até vestibular eu prestei. Passei para pedagogia, tudo com incentivo dele. Nosso plano era nos ver o mais rápido possível. Então ele procurava passagem direto em promoção. Tentava arrumar um jeito de vir. São 1.200 quilômetros, né, gente? Posso dizer que foi a melhor época da minha vida. Eu me senti tão amada, tão valorizada, cheia de mimos, presentes, ligação todo dia. Olha, eu nunca tinha vivido nada disso. Afinal, como vocês lembram, eu casei com 15 anos. Eu não tive nem tempo de viver. Fora que eu era inexperiente, eu não tinha conhecido outros homens, eu vivia num outro mundo, sabe? Onde o amor era do meu marido, casar, né? Igual ela falou, era Amélia mesmo, passava, lavava, cortava o bifinho no prato, entregava ele. Ai, meu Deus. Eu acho que eu estava igual a Alice nos Países das Maravilhas, pois eu não imaginava nem de longe como as pessoas eram mal e mentirosas. Então eu acreditei fielmente nesse amor. Meu Deus, o que aconteceu? Eu tô até nervosa agora. Ai, gente, que dor chata. O mais incrível é que nessa época meu casamento estava tudo bem. Como vocês viram acima, o dele também, né? Nos apaixonamos de verdade. Não porque estávamos com algum problema. E assim foi, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, chegou o Natal. Meu Deus, que tristeza, eu sabia que ele estava com a família dele e eu aqui com a minha. Mesmo assim, ele deu um jeito e falou comigo à meia-noite, mas o que a gente queria mesmo era estar junto. Veio o ano novo, mesma coisa, chegou 2020, chegou fevereiro, eu disse a ele que eu iria lá, em março. Eu já havia visto passagem e passaria o feriado de Páscoa, afinal minhas primas e tias moravam todas em Cuiabá. Mas nós fazemos um plano, Deus faz outro. No dia 14 de fevereiro, a esposa dele descobriu tudo. Ele não fazia mais questão de esconder, então ela começou a ligar do celular dele e me xingar de todos os nomes. Me ameaçou, isso era numa sexta. Como ela tomou o telefone dele, ele me ligou de um fixo para me avisar que ela tinha pego o telefone, e assim ela descobriu. Foi horrível, gente, ela passou o fim de semana me xingando, me ameaçando até de morte. E eu aguentando tudo sozinha, pois ninguém sabia dessa história. Era um segredo, claro. E eu sempre fui tão certinha, eu ia contar isso pra quem? Eu não reagia, né? Nenhuma vez eu respondi as mensagens dela. Sempre fiquei calada. Afinal, eu que errei. Eu nunca xinguei ou liguei pra ela fazendo nenhum desaforo. O erro foi meu. Aliás, nessa história parece que só eu errei, pois pro homem fica tudo bem. Ela colocou um tapete vermelho pra ele passar, para que ele não saísse de casa. Se fez de uma mulher muito boa, enquanto por trás planejava vingança com meu esposo por e-mail. Eu continuava calada, como se não soubesse de nada. Eu nunca falei nada sobre isso. Afinal, falar com quem? Apenas minha prima podia me ouvir. Ela foi o verdadeiro anjo na minha vida, me ajudou muito, me deu conselhos. Eu só chorava. Não comia, não dormia. Fiquei magra novamente, parecia que eu estava doente. Até os vizinhos perguntaram se eu estava com alguma doença. Foi um tempo terrível, sabe? Paguei tão caro por esse erro que vocês nem imaginam. Nunca tinha passado um sofrimento desse. Fui humilhada de todas as formas pelo meu esposo, pois ela contou tudo pra ele, né, a mulher do cara. Fui expulsa de casa e tudo isso eu aqui sozinha. Eu não tinha ninguém para que eu pedisse socorro. Choro só de lembrar. Deus foi misericordioso comigo, mesmo eu tendo cometido esse erro, ele me acolheu, me ajudou a não morrer. Me ajudou a não ir pra rua. Isso mesmo, gente, pra rua. Eu não tinha pra onde ir. Deus colocou uma colega de trabalho no meu caminho e ela me ajudou, me ofereceu a casa dela. No domingo, dia 16 de fevereiro, eu tive a ideia de falar com minha prima de Cuiabá, éramos muito íntimas. E eu poderia pedir socorro, pois ela precisava ligar pra ele, porque ela queria falar que a esposa dele estava ameaçando ela de morte. Assim passei o número dele para minha prima. Na segunda-feira ela ligou.
Se identificou falando que era minha prima, falou para ele das ameaças, né, que a esposa estava fazendo para mim. E eu estava com medo. Daí ele pediu para minha prima me tranquilizar, que a esposa não faria nada, que ele já havia dito a ela que toda a culpa era dele, que ele que havia insistido em falar comigo. E assim ele começou a cuidar de mim através da minha prima. Ligava para ela para saber de mim, se eu estava bem, se tinha me alimentado, enfim. Bom, ela já ia para Cuiabá passar o feriado, lembra? Em março, ela ia passar o feriado. Então, como tudo isso aconteceu, ela resolveu ir para Cuiabá e ficar de vez. Então, o que ela fez? Avisou a gerente que ia tirar uma licença-prêmio de 90 dias, que os funcionários tinham esse benefício, que depois ela veria o que faria, pois estava decidida a morar em Cuiabá. Eu tinha certeza desse amor, Dani. Eu estava disposta até mesmo a largar meu cargo como funcionária pública. Então, eu já tinha visto passagem de avião, já tinha me programado para tudo. Afinal, eu estava perto dele. Nada me faltaria. Vale lembrar que na época meu filho tinha 14 anos e ele ia ficar com o pai até eu me ajeitar. Eu ia alugar um apartamento. Minha filha já tinha 26, já ia se casar. Olha como a gente fica cega, gente. Eu ia largar tudo aqui, minha vida, minha casa, meu filho, enfim, tudo por esse maluco. Assim foi passando fevereiro, a esposa parou de me ameaçar, parou de me ligar, e ele continuava em contato com a minha prima para saber de mim, pois para mim ele não podia mais ligar. Ela colocou um rastreador no celular dele. Logo ele conseguiu tirar o rastreador e voltou a me ligar novamente, e assim foi por 30 dias. Eu acabei ficando doente, entrei em depressão, e com medo dessa história vir à tona e todo mundo saber. Afinal, eu sempre fui muito certa, mas dessa vez eu tinha errado e era grave a situação. Ninguém sabia, apenas minha prima e uma colega de trabalho. Eu não podia contar essa história para muita gente, afinal ninguém ia entender algo assim, né? Ao mesmo tempo, era uma coisa forte, mas virtual. Mas nós estávamos arrasados, quase não nos falávamos devido à situação. Lá na cidade que ele mora, ele era vigiado 24 horas por todos da família. A esposa contou para todo mundo e a família inteira, além de morar lá, todos eram da igreja adventista. Imagina o escândalo. Ele ficou encurralado, seus pais enchiam a cabeça dele para ele não deixar a esposa e o restante da família também. Eu entendo que ninguém me conhecia, mas para eles eu não prestava, essa é a verdade. Eu só sei que ele disse para mim que até os filhos ficaram contra ele, para que até os filhos queriam impedir que ele saísse de casa, né? Assim ele conseguiu segurar a esposa dele por um mês, para ela ficar lá quieta. No dia 14 de março, ela que tinha dito a ele que não faria nada contra mim, descobriu meu e-mail. E mandou um e-mail para ela, tá? Com o número de telefone dela. E, gente, ela foi nessa época aí que ela manda um e-mail pro esposo de Alice, contando tudo, tá? Detalhes, tudo. Gente do céu, a partir daí começou meu inferno. Essa mulher enlouqueceu. Essa mulher ficou maluca, a mulher do cara, do André. Começou a mandar mensagem pro marido de Alice falando: olha, não deixa a Alice vir pra cá, porque se ela vier, meu esposo vai me abandonar, né? E o marido de Alice também pressionando ela, né, sobre esse caso aí. Bom, gente, ela, nessa época aqui, ela ainda não tinha saído de casa, tá? Porque ela falou que depois a amiga do trabalho acolheu, mas é porque ela já contou o futuro. Mas essa época aqui foi quando o marido dela descobriu. Então aí que começou, né? Ela teve depressão, começou a ter problemas. Ela já estava tendo problemas antes, porque ela já sabia que a mulher do cara sabia, mas ela não sabia que a mulher do cara ia contar pro marido dela. Então aqui foi só ladeira abaixo. A mulher
mandou um e-mail, contou tudo pro marido dela, o marido dela pressionando, isso é verdade, ela falando, ela falou que sim. Falei que tinha me apaixonado e falei ainda que eu estava indo embora. Gente, olha só o que eu falei. Esse homem enlouqueceu. E ele não aceitava de jeito nenhum que eu fosse embora. Foi uma verdadeira guerra dentro da minha casa. Ele teve coragem de mostrar aquele e-mail pro meu filho ficar contra mim. Foi horrível, uma vergonha. Ainda mais, aí que eu fiquei com mais vontade de ir embora, né? E nisso, gente, teve a época da pandemia. Então foi nessa época aí, março de 2020. O que começou a acontecer? Tudo fechou. Ninguém viaja, ninguém sai de casa, né? Ela ligava para o aeroporto, para a rodoviária e nada de ter avião, não tinha ônibus, nada. Então ela estava presa ali dentro da casa dela. Para não ficar falando com o meu marido pelo WhatsApp, ela, a esposa do André, criou um e-mail só para falar com ele. Então os dois começaram a planejar uma vingança. Começaram a ameaçar eu e André. Meu esposo ameaçava André e ela me ameaçava. Tudo na intenção de não deixar a gente ficar junto. Gente, era ameaça de morte mesmo. Na verdade, dava até medo de ver a crueldade dos dois. Ela falava com meu esposo o tempo todo. Nunca vi alguém tão má, gente, com pensamentos tão ruins. E ela ainda pedia para ele não me contar. Mas eu via todos os e-mails e eu ficava perplexa com tanta maldade. E assim os dois unidos ficavam lá tramando. Ela enchia a cabeça do meu esposo. Quando foi no mês de abril, de tanto ela encher os ouvidos dele, até me bater, ele me bateu. Lembrando que aqui eu estava sozinha. Só tinha meus filhos, que graças a Deus não viram essa cena. Após essa agressão, disse para ele sair de casa, afinal não tinha mais clima para ficar nós dois ali. Ele saiu, ficou 5 dias fora e voltou dizendo que era pra gente dividir o apartamento. Uma semana cada um ficaria dentro do apartamento, pois eu errei e ele não achava justo ele ter que sair de casa. E assim foi indo esse inferno. Eu ali presa, sem poder sair de casa e sem contato com o André. Não tinha como a gente se falar de uma forma segura. A esposa e a família dele foram fazendo com que ele se sentisse cada dia pior. Ele se sentia cada vez mais culpado. E ele foi ficando doente lá também. Eu não quero justificar nosso erro, apenas estou contando o que aconteceu. Nada justifica esse erro e eu tenho total consciência disso. Mas foi muito injusto, sabe? Eis que ela ligava para o meu esposo, com ele do lado, passando mal, com pressão alta, querendo saber como eu estava. Ela ligava e dizia, olha, ele está aqui passando mal, de preocupação com ela, como ela está? E foi assim, gente, até que um dia ela pediu para eu desbloquear ela, que ela queria me ligar. Eu disse que só aceitaria a ligação se fosse para conversar como adulto, sem xingamento, e ela disse que ok. Eu deixei ela ligar, não tinha mais nada a perder. Eu disse a ela que se ela queria ficar com a família dela, ela poderia ficar, mas não precisava destruir a minha. Ela disse que foi um momento de raiva de ver o marido dela me dando presentes e tudo mais. Então ela resolveu falar tudo para o meu esposo na esperança de reaver o casamento dela. Nessa altura da confusão, gente, eu achava que André tinha me enganado o tempo todo, que nunca gostou de mim, que ele estava brincando com a minha cara. Foi aí que eu tive uma surpresa nessa ligação. Ela, a esposa dele, disse que eu podia acreditar em tudo, que ele realmente me amava e que ela nunca tinha visto ele assim nem nos tempos de namoro. Que ele estava sofrendo muito, que ela estava impressionada em ver esse amor. Disse ainda que sabia que não tinha espaço para ela na vida dele e que todo o espaço era meu. Porém, ela disse que ia ficar com ele pelos filhos. Disse ainda que ele só não estava comigo e tinha vindo me buscar porque ele era um covarde e não tinha coragem de enfrentar a família dele e a igreja. Vocês acreditam? Essas foram as palavras dela. Eu fiquei ainda mais arrasada, pois como pode tanto amor não ter coragem de enfrentar e eu ali sozinha enfrentando tudo? Conversamos eu e ela bastante nesse dia, choramos, foi muito difícil, sabe? Mas foi uma conversa de adultos. E realmente ele me ligou depois, mas não disse quase nada, apenas chorou e disse que não ia conseguir ficar longe dos filhos, que me amava, mas sem os filhos dele ele não ficaria feliz. E assim, dessa forma, tudo acabou.
Gente, eu chorava de gritar no meu serviço. Eu não acreditava que meu grande amor estava me deixando. Eu estava numa sala sozinha, parecia que eu ia morrer. E assim a gente foi parando de se falar. A esposa fez ele prometer perante os filhos que ele não falaria mais comigo. E outras coisas. Fora a questão da igreja. Ele então parou de me chamar. Foi a maior dor que eu já senti até hoje. Eu passava os dias grudada no celular esperando uma mensagem. Eu achando que ele pudesse mudar de ideia, mas nada. Ele não mudou de ideia. O tempo foi passando e de vez em quando eu mandava algo, mas sem esperança de resposta. Mas ele me respondia sempre que não queria me fazer sofrer. Então, bloqueei ele de todas as minhas redes sociais para ela não ver nada meu. Também deixei ele bloqueado, pois ela ficava o tempo todo me vigiando. Eu não via mais nada sobre ele, nem ele sobre mim. Como tudo isso foi em 2020, na pandemia, ela, a esposa, enchia tanta a cabeça do meu esposo com e-mails que ela mandava, que até o emprego meu esposo acabou perdendo. Sim, gente, meu esposo desempregado em plena pandemia. Tudo ia de mal a pior, e eu sem apoio de ninguém. Meu esposo ficou 2 anos sem trabalhar, foi uma tortura. Nessa confusão, ele dentro de casa 24 horas me vigiando. Eu também fiquei um tempo trabalhando home office por conta da pandemia. Foi uma das piores fases da minha vida. E olha que eu já sofri muito na vida, hein? Mas nunca assim. Ela conseguiu destruir todas as áreas da minha vida. Tudo isso para não ver o esposo deixá-la. Em nenhum momento ela pensou que eu também tinha filhos. Eu, ao contrário dela, continuei quieta no meu canto. Nunca tentei prejudicar nem ela, nem os filhos dela. Jamais eu faria isso, pois cada um dá o que tem. Dani, eu sofri tudo isso calada. Minha prima tentava me apoiar, mas ela estava em Cuiabá, fazia o que podia e eu sozinha. Eu nunca podia imaginar que realmente André fosse tão covarde a esse ponto. Nunca me ofereceu ajuda para nada, simplesmente me virou as costas e me deixou lá. Enquanto eu era humilhada aqui pelo meu marido e pela esposa dele, né? Bom, depois ela viu, acho que em rede social, em algum lugar, eles pintando a casa, trocando o carro, ele e a esposa em lugares turísticos, passeando. Tipo, eles estavam super bem. Eu não acreditava que era a mesma pessoa. Não podia ser meu André. Eu chorava o tempo todo, eu nem conseguia trabalhar. Ele foi mau caráter, sabe? Eu não consigo entender até hoje porque ele me enganou, mentiu, me usou, destruiu meu casamento. Tudo isso a troco de nada. Por que que ele me escolheu para fazer essa maldade? Vou dar um adendo aqui, para depois eu não esquecer. Eu não acredito que ele tenha feito isso assim, nossa, escolhi essa mulher aqui e vou fazer maldade com ela. Eu acho que ele estava tendo um casamento de bosta, te reencontrou, né? Aquela coisa que a gente fala do amor antigo, que volta no tempo, 30 anos, nossa, como era legal minha vida 30 anos atrás. Pode acontecer sim, de se apegar, né? Volta tudo aquela energia que você tinha, igual você falou, você estava uma mulher depressiva, magra, com seu marido tendo um caso, você descobrir, de repente esse homem entra na sua vida, você se revigora, você fica bonita, você começa a se cuidar. Então assim, ele traz uma energia para sua vida. Eu não acredito que ele entrou na sua vida para fazer essa maldade, tipo, nossa, eu vou lá entrar na vida dela, vou destruir a vida dela. Mas ele foi fraco, porque é o que eu falo, né, gente? Toda escolha na nossa vida tem consequências. Ok, se ele reencontrou o amor da vida dele 30 anos depois e era isso que os dois queriam, então cada um enfrentasse as suas consequências e ficassem juntos. Só que no caso, você estava disposta, né, igual você falou ali, que você ia para Cuiabá ficar lá. Quando ela fala isso, gente, é porque ela misturou um pouco o tempo aqui. Quando ela fala que março ela ia para Cuiabá e ela decide ficar, o marido dela ainda não sabia do caso dela com o André. Foi antes um pouco dela ir que a mulher dele descobre e o marido, né, e conta para o marido dela. Então o que ela quer dizer é que ela estava disposta a isso. Ah, reencontrei o amor da minha vida, é esse cara que eu quero, é esse cara que eu quero ficar, então vou ter coragem aí, vou assumir os BO.
né? Mas você teve coragem. Mesmo depois que tudo descoberto, de repente, então, ele poderia ter falado, não, então vamos ficar junto, né? Mas você teve coragem, você enfrentou tudo. E ela perdoou. Igual você falou, estavam lá andando, trocando de carro, né? Bom, ele, pelo que eu sei, Dani, continua vivendo do mesmo jeito. Posta foto da família nas redes sociais, como fosse o verdadeiro amor da vida dele. Todo sábado ele coloca a Bíblia embaixo dos braços e vai para a igreja, leva os filhos. Quem olha de fora pensa que é uma família perfeita. Os pais dele, familiares, também vão para a igreja todo sábado. São todos santos naquela família. Mas não contam para ninguém que destruíram uma família aqui em São Paulo. Eu fico admirada em saber que ele vive uma vida tranquila, posta seus passeios, é feliz. Espero que minha história sirva de exemplo para todas as Alices. Não acredite em nada que for dito pela internet. Eu, por conta de acreditar, destruí minha vida toda. Até hoje eu pago por isso. São tempos difíceis, sabe? Isso tem 3 anos e meio que aconteceu. E até hoje eu não me recuperei. Foi uma destruição na minha família. Meu esposo contou para todo mundo. Eu morri de vergonha. Tudo isso já se passou tem 3 anos e meio. Até hoje eu não consegui superar. Foi uma destruição da minha família. Meu esposo contou para todo mundo. Eu morri de vergonha. Sabe, eu nunca imaginei passar por isso. Eu tive que segurar a barra sozinha, pois André sumiu. Foi cuidar da vida dele, reaver o casamento. Se é que é possível, né? Mesmo a esposa sabendo através dele do seu amor por mim. Para mim, o mais difícil foi isso. Ele ter me virado as costas no momento que eu mais precisei. Eu não consigo aceitar isso. Uma pessoa que me tratava como uma princesa todos os dias, de repente me deixa sozinha, como se nunca tivesse existido. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não fui para Cuiabá, continuo trabalhando aqui. Vivo um dia de cada vez. Continuo com meu esposo, mas não é fácil. Ela destruiu meu casamento e continuou com o dela. Afinal, eles vivem de aparência nas redes sociais, né? Querem mostrar que são a família perfeita. Eu aprendi muito com tudo isso, principalmente a não confiar em ninguém. Afinal, por confiar nele, olha onde eu estou. E tudo que eu passei, e tudo que eu me tornei. Fria, não acredito mais em elogios, nem em sentimentos, nem em família. Pois nas redes sociais parece que tudo é perfeito quando a realidade não é essa. Minha filha se casou e foi um casamento lindo. Fiz tudo que eu pude para ela. Meu filho hoje está com 16 anos e logo segue o caminho dele. Quem sabe aí eu terei coragem de seguir o meu. Eu sinto que minha história foi interrompida, mas que ainda vai continuar um dia. Eu lembro de André todos os dias. Olho meu celular e sempre espero que ele vá me chamar, mas não chama. Eu perdi a alegria de viver. Eu tomo remédios hoje para depressão e tento me cuidar. Afinal, eu tenho meus filhos, né? Esse mês de novembro é aniversário dele. Mas eu nunca esqueço, sabe? Eu fazia surpresa para ele, mandava mensagem. Nossa, era um amor tão verdadeiro. Meu coração dói só de lembrar. Mas, Dani, eu nunca fiquei para trás, ligando, atormentando, igual muita gente faz. Sempre fiquei no meu lado, no meu canto, calada. Afinal, não posso obrigar ninguém a querer ficar comigo. Hoje eu vejo que eu destruí toda a minha vida por nada. Ele nem deve se lembrar que eu existo, enquanto eu me sinto cada vez mais sozinha. Mas eu prefiro ficar no meu canto. Afinal, foi uma decisão dele me virar as costas. Eu tive que pular algumas partes da história, pois já estava longa, mas acredito ter contado o suficiente para eu desabafar e contar um pouquinho para vocês tudo que está guardado no meu coração. Bom, acho que é o amor da vida, mas não para a vida, infelizmente. Vou mandar uma foto minha pra você, Dani, pra ver que eu não pareço ter 44 anos e muito menos que eu tenho uma filha de 29 e um filho de 16. Eu acho que eu não vi a sua foto. Ai, vou olhar, fiquei curiosa agora. Nossa, não parece mesmo. Será que é você, sua filha, aqui nessa foto, gente? Ah, a filha dela tá... Nossa, não... Nossa, parece uma tia minha, tia Malu, quando era mais nova. Ó. Será que esse é o bonito?
É. Nossa, linda. Ela mandou uma foto do casamento da filha. Seu marido é bonitão também. Amiga, olha, é como eu disse pra você. Eu não acho que ele fez isso de propósito. Nossa, vou pegar aquela mulher ali e vou acabar com a vida dela. Mas ele foi fraco, né? E esse é um problema grande que a gente tem aqui no canal. Porque é o que eu sempre falo. Tem gente que fala assim, Dani, mas você só lê história triste. Gente, a pessoa quando tá feliz, ela não precisa desabafar. Dificilmente uma pessoa quando está feliz, ela vai querer te escrever, ela vai querer desabafar, ela vai querer contar a história dela. Claro, já tivemos histórias com finais felizes aqui, mas vocês podem ver que é muito mais histórias igual da nossa Alice de hoje, que quer desabafar, que às vezes não tem com quem conversar e desabafa com a gente. Bom, amiga, você passou ali maus bocados ali com seu marido, né? No início do casamento, a questão dele beber, você saiu fora. Eu acho que você fez certo, porque ninguém também é obrigada a viver com aquilo. Você ficou grávida aos 15 anos, como você mesma disse. Você não teve outras experiências com outros homens. Isso, digamos que às vezes não, quase sempre é um ponto negativo, pelo que eu vejo hoje em dia aqui no canal, tá? Por quê? Porque você não tem experiência com outras pessoas e vai chegar uma hora que você vai querer ter essa experiência. Não estou generalizando, tá, gente? Dani, eu casei com 13 anos e eu sou fiel ao meu marido há 20 anos. Não estou generalizando, estou falando que acontece, né? Aí você reencontra esse cara, que eu nem acho que era assim o amor que você tinha por ele, porque você, né, conheceu ele lá no ônibus, pra falar a verdade, você sempre pintou aqui o seu marido como o amor da sua vida, né? O João, né? Ele que era o amor da sua vida, que você conheceu lá na Mobilete, que depois você viu, engravidou e tal. Mas, claro, seu casamento, ele foi ficando ruim, né? Você descobriu traições do seu marido, você pegou traições aí em telefone. A mesma coisa que a mulher do André pegou, você pegou. Só que assim, qual talvez teria sido a sua reação se você tivesse descoberto quem era a mulher naquele momento? Eu concordo com você, eu acho que assim, as pessoas elas reagem diferente, sabe? Por exemplo, eu falo assim que eu sou eu não sei muito qual vai ser a minha reação na hora. Eu já tive situações da minha vida que talvez eu achasse que eu não ia ter reação nenhuma e eu tive tipo overreaction, que eles chamam aqui, tipo, talvez eu tenha tido uma reação muito pior do que eu esperava, sabe? E talvez situações da minha vida que eu achava que eu ia ter reações horríveis, eu realmente liguei meu foda-se e não liguei, né? Mas uma coisa eu acho que eu tenho quase certeza que eu não faria, mesmo que eu descobrisse que meu marido hoje, vamos supor, descobri que o Marcos hoje tem um caso com uma mulher casada, tá? Gente, eu iria em cima dele. Ele é meu marido, ele me deve respeito, tá? Eu não sei se eu conseguiria me humilhar ao ponto de ir pra mulher e perguntar por que você tá com meu marido e isso. E muito menos mandar um e-mail pro marido da mulher para falar que ela está de caso com o meu marido. Acho que isso é algo que eu realmente não faria. Igual eu falei para vocês, é difícil a gente saber a reação da gente no momento, né? Então, assim, é difícil também a gente chegar e falar assim, porra, ela estava errada, ela não tinha nada que falar com seu marido. A gente não conhece ela, a gente não conhece o jeito dela, pode ser uma mulher de jeito explosivo, né? Ela queria salvar o casamento dela, então ela lutou com as armas que ela tinha, entendeu? Ele foi um babaca. O cara, eu te digo, eu acho que ela lutou com as armas que ela tinha, igual eu tô falando pra você. Tá errado ela ligar pro seu marido e falar do caso? Sei lá.
Às vezes a gente pode olhar de um lado e pensar assim, pô, tá errado, né? Acabou com o casamento da menina também. Mas por outro lado, pode ser mulheres que vão falar assim, ah, é? Então, pra que foi se envolver com homem casado? Sabia que o cara era casado, sabe? Então, assim, é complicado. Mas eu acho que ele foi fraco, né? De realmente, se ele combinou com você, vamos ficar juntos, vamos isso, vamos aquilo, né? Com certeza ele foi um fraco de não sair, então, como ele tinha te prometido. E amiga, é incrível, mas a culpa sempre cai em cima da mulher. Porque acaba o cara fazendo as pazes com a mulher dele, ali a vida continua normal e a gente que se ferra. A gente perde casamento, às vezes a gente perde filho, porque aí o cara, né, o marido já... Porque olha só, seu marido teve casos aí no seu casamento, vamos botar aí, né, que só que você descobriu, sei lá, uns 2, 3, a vida dele continuou exatamente normal. Você que sofreu, você que emagreceu, você que foi para psiquiatra, você que tomou remédio, você isso, você aquilo. Por isso que eu falo, quando vocês descobrirem algo que vocês não querem, saiam dessa relação. Vocês vão ficar batendo martelo na mesma tecla pra quê? Ai, vou mudar, mas muda aí, daqui a pouco, né, tá de novo aí procurando outra. Então, todas as vezes que aconteceu algo no seu casamento, você que se ferrou. Até quando o seu marido te traiu, você que foi para ir médico, você que foi fazer isso, você que foi fazer aquilo. Aí quando você trai, nossa senhora, eu não tô falando que é certo, tá, gente? Mas é um Deus nos acuda quando a mulher trai. Quando o homem trai, aí um monte de desculpa, que minha mulher não é mulher em casa, que minha mulher não me dá atenção, que minha mulher não transa comigo, minha mulher vive com dor de cabeça, que minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. E quando volta parece que nada aconteceu. Agora vai a mulher trair. Misericórdia. Crucificada em praça pública. Então, é o que você está passando hoje. E pra mim, vou ser bem sincera, eu não sei se esse casamento seu tem salvação ainda, pelo que você fala que você nem gosta mais dele, né? E eu acho que tá na hora de vocês reverem realmente o que vocês querem, porque você também viver numa situação dessa... Não vem me falar que é por causa de filho, porque seu filho já tem 16 anos, entendeu? Acho que seu filho, né, daqui a pouco ele já tá aí seguindo o caminho dele. Então, acho que, né, não é um filho de 2 meses de idade. Então, assim, talvez esteja na hora de você ver o seu futuro. Você vai ficar num casamento que o cara vai ficar olhando pra você e te condenando o resto da vida pelo que você fez? Não dá. Eu tenho uma amiga minha, que é uma conhecida, né, que ela traiu o marido dela. E eu lembro até hoje ele falando pra ela me contando que ele falou assim, ah, eu te perdoo, né? Ela traiu, ela errou, ele descobriu e ela confessou igual você. E ele falou assim, não, mas eu te perdoo. Ela falou assim, mas eu não me perdoo. Eu não quero voltar. Porque eu não vou aguentar você olhando pra mim o resto da vida me julgando. As pessoas que estão à sua volta, sua família, vai me olhar o resto da vida e vai me julgar. Não, não vai ser assim, não vai ser assim. E ela não voltou pra ele, entendeu? E eu acho que se fosse comigo, seria igual. Eu também não ficaria. Mesmo que eu errei, mesmo que o cara falasse, olha, eu te perdoo, vamos esquecer isso, vamos passar uma borracha, eu não sei se eu ficaria nessa situação. Porque eu acho que eu me sentiria assim, talvez como você se sente hoje, sendo julgada o tempo inteiro. Eu tenho certeza que toda vez que seu marido olha pra você, você tá se sentindo julgado. Você tá sem vida. Você falou que você, né, tá aí sobrevivendo. Pô, você tem seu trabalho, então começa a viver. Você não foi a única mulher que traiu, você não foi a única mulher traída, né? Então, assim, se eles podem recomeçar, você também pode. Não fica também se colocando 1 milhão de culpa, não. Não fica também se colocando um peso nas suas costas, que você é a pior pessoa do mundo, que você não é. Então, a partir de hoje, ergue sua cabeça. Volta a ser aquela mulher lá que você falou que era, que se arrumava. Esquece esse cara já era.
nem se hoje esse cara, se eu fosse você, nem que se esse cara hoje se arrastasse no meu pé, eu ia querer, porque ele foi um frouxo, ele é um fraco. E eu gosto de gente forte do meu lado. Eu gosto de gente que faz as coisas, igual eu falo pra vocês, gente. Errar, a gente vai errar muito nessa vida. Até porque a gente veio aqui pra aprender. A gente veio aqui pra... Sabe? Pronto, esqueci a palavra de novo. Não dá comigo, gente. Eu não posso mais fazer vídeo, eu esqueci a palavra. Mas a gente veio aqui para se superar, para aprender, para evoluir. Pronto, a palavra é evoluir. A gente veio aqui para evoluir. E a gente evolui como? Errando, nos erros. Claro que você não pode ficar repetindo o mesmo erro toda hora, né? Igual eu já falei aqui, eu acredito na mudança das pessoas. Acredito que esses homens aí possam mudar, como mulheres podem mudar. Agora, a pessoa tem que querer mudar. A pessoa tem que falar, eu vou mudar e eu vou mudar. Não falar pra você, eu vou mudar e, né, daqui a 2 meses tá fazendo tudo igual. Então, assim, para de achar que só você errou nesse mundo, tá? Todo mundo erra. Todo mundo erra. Eu já errei, as meninas que assistem aqui o canal já erraram, as meninas que escrevem aqui já erraram, tem gente que tá assistindo a gente que já errou, sabe? E todo mundo tenta aí, né, consertar seus erros, todo mundo tenta ser uma pessoa melhor, né, quando a gente quer ser uma pessoa melhor. Então para de ficar se crucificando. E esse cara tira de vez da sua vida. Para de esperar uma mensagem que nunca vai vir. E que se vier, minha filha, dá um basta. Porque ele não foi homem na hora de te assumir. Ele não foi homem na hora que você mais precisou, né? Ele simplesmente te deixou lá, ó, na boca do leão, sabe? Ele podia, de repente, naquela hora ter falado pra você, Alice, ok, então, já que todo mundo descobriu, vamos ficar juntos. Vamos embora, vamos se encontrar em algum lugar, vamos recomeçar a nossa vida. Uai, se era isso, se você era o amor da vida dele, ele não podia viver sem você, né? Mas não, o que ele fez? Ah, minha família, minha igreja, não posso, como é que a família vai ficar falada? Bom, fica bem, tá bom? Eu sei que não é fácil ser julgada, não é fácil, já fui julgada também por outras situações, mas não é fácil as pessoas olharem pra gente, tá sempre te julgando, te apontando o dedo, né? É pior ainda quando a gente sabe que a gente errou, que a gente fez a merda mesmo e a gente tem que falar, realmente eu fiz isso, né? Mas é isso, amiga, é a vida. Vamos levando, vamos vivendo, mas não pode se abater. Levanta essa cabeça, sacode a poeira, bora dar a volta por cima. Beijo no coração e até o próximo. Tchau.